crianças, tudo bem com vocês? Animados para mais um domingo que a gente vai estudar a palavra de Deus? Espero que sim, eu estou bem animada. Então, crianças, antes de começarmos, vamos falar aquele nosso versículo? Vamos memorizar o nosso versículo? Repitam com a tia. Tudo de bom que recebemos vem de Deus. Mais uma vez. Tudo de bom que recebemos vem de Deus. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, tá bom? Antes de começarmos, vamos relembrar a história que a tia Rosana contou a semana passada, porque a história de hoje é a continuação daquilo, tá? Daquela história lá. Quem se lembra do nome daquelas 3 mulheres que ficaram viúvas, que moravam lá em Moabe? Isso, Noemi, Ruth e Orfa. A Noemi era a sogra, Orfa e a Ruth eram as noras. Então, a família da Noemi, né, o marido dela, Elimeleque, a Noemi e os 2 filhos, saíram de Belém, porque estava uma situação muito difícil, e foram lá morar em Moabe, nessa outra cidade. E foi lá que os filhos de Noemi conheceu a Ruth e a Orfa e se casaram. Só que, infelizmente, tanto o marido da Noemi, Elimeleque, quanto os maridos da Ruth e Orfa, eles morreram. Então, elas ficaram viúvas. Aí, como a situação lá em Belém já tinha melhorado, porque se passaram muitos anos, a Noemi resolveu voltar para lá, já que ela estava viúva, não tinha nenhuma família ali, ela falou, vou voltar para minha terra, né, minha terra natal. E aí chamou as noras, né, e falou, olha, eu vou estar voltando para Belém, mas vocês vão ficar aqui com as suas famílias. A Orfa, ela ficou muito triste, mas ela resolveu, né, voltar para a família dela, ficar por ali mesmo. Já a Ruth, ela não quis deixar a sogra, ela falou, aonde você for, eu irei também. E aí, a Ruth tinha 2 características importantes, que era ânimo e determinação, né? E quis acompanhar a tua sogra. E as 2 partiram lá para Belém. Quando chegaram em Belém, estava bem na época da colheita do trigo. Lá tinham plantações enormes de trigo. E vocês já viram plantação de trigo? Eu, pessoalmente, nunca vi, só pela televisão, mas é muito bonito, né? A tia separou aqui uns feixes de trigo para mostrar para vocês, olha. Imagina lá aquela plantação enorme com trigo, quando o vento batia, ouve, olha, o barulhinho, o vento batendo no trigo, devia ser bem legal, né? Eu acho que esse barulhinho deve ser gostoso para ouvir, né? E, vocês sabem o que a gente faz com o trigo? Naquela época era muito importante o trigo, porque acho que era a base de toda a alimentação deles, né? E ainda hoje nós fazemos muita coisas bem gostosas com trigo. Vou dar uma dica para vocês. Quando a mamãe passa na padaria e compra, ele tá ainda quentinho, você passa manteiga, aquela manteiga derrete. Aquele pãozinho gostoso, né? Mas também a gente pode fazer bolo, pode fazer biscoito. Tem várias coisas que nós podemos fazer com o trigo. Ele é um cereal, né? E naquela época eles utilizavam muito. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Essa parte aqui do trigo que é utilizada, né? Aí, isso aqui, esses pequenininhos aqui, são chamadas de espigas. Sempre que a gente pensa em espiga, a gente pensa em milho, né? Mas o trigo também tem essas espigas menores. Então, ela é chamada de espiga de trigo, né? E como elas chegaram bem nessa época, a Noemi conversou com a Ruth, né? Elas conversaram e a Ruth decidiu ir lá para as plantações de trigo. Por quê? Porque naquela época era costume dos donos, né, dessas terras, dessas plantações, deixarem as viúvas e as pessoas necessitadas
colher aquilo que os ceifeiros, quer dizer, os empregados que colhiam, né, o trigo, recolherem, né, aquilo que caía no chão. Porque caía muita coisa. Hoje a gente usa máquina para colher o trigo. Você vê, são máquinas enormes, quase não tem mais pessoas colhendo trigo manualmente, né? Mas naquela época era colhido pelas pessoas. E tinha aqueles empregados que já estavam certos para fazer a colheita, né? E só que na hora que vai colhendo, vai caindo algumas coisas. E os donos, né, como de costume, deixavam aquelas pessoas que não tinham nenhuma condição, né, tá recolhendo aquilo que caía no chão para que eles pudessem também se alimentar, né? Legal isso, né, criançada? A gente pensa que é uma coisa boa, né, que acontecia. E foi lá, a Ruth resolveu ir, foi lá num campo, numa plantação bem grande, né, e tava lá. Olha a Ruth aqui, a Ruth colhendo todas as espigas que caíam no chão, né, para que ela pudesse, né, levar para casa, para que pudesse alimentar ela e a sogra também. Estava lá colhendo, tranquila, e nem percebeu que tinha ali um homem observando ela. Ele começou a olhar a Ruth ali de longe, né? Ficou observando. Aí esse homem foi lá nos empregados dele e perguntou, né? Que é aquela moça ali que está colhendo, está recolhendo aquelas espigas? Aí os empregados falaram, aquela lá é a Ruth, ela é a nora da Noemi, mulher do Elimeleque, né? E ela veio lá de Moabe, ela é uma moabita, que quer dizer também que ela é uma estrangeira, ela não nasceu naquela terra. E aí ele ficou observando ela e falou para os empregados, olha, não incomode essa moça, não incomode a Ruth. E aí quando chegou na hora do almoço, né, ele falou para os empregados chamarem ela para comer com eles. E assim começou, né? O Boaz também pegou e falou para os empregados, olha, então deixa cair mais espigas de trigo no chão para que ela tenha mais coisas para recolher. Ele era bondoso, né? O Boaz era um homem bondoso. Aí eu não tinha falado, né? O nome desse homem que observava a Ruth era Boaz. E ele era um homem bem bondoso, bem amável, né? E aí os empregados começaram a deixar cair mais desse cereal, do trigo, né? As espigas no chão, para que ela recolhesse cada vez mais, né? E ela continuou ali. E ela chegou em casa com muito trigo, a sogra ficou muito contente e a sogra aconselhou, então continua ali naquele campo, né, colhendo aquelas espigas que caem no chão. E ela continuou durante todo o período, né, de colheita, ela continuou ali nas plantações que era de Boaz. Aí certo dia, Noemi chamou a Ruth para conversar e disse para Ruth, olha, Ruth, você é nova ainda e eu acho que você deveria se casar novamente. Nós precisamos arrumar um esposo para você. Como você é nova, você pode ter uma outra família, uma nova família também, né? Ela se preocupava com a Ruth, com o que aconteceria com ela quando a Noemi não estivesse mais ali, né? Então ela queria que a Ruth arrumasse um esposo. E quando a gente para pensar, quem seria um esposo para Ruth? Onde que nós acharíamos um esposo para Ruth? Pensem aí, o que vocês acham? Eu já pensei. Eu acho que o esposo ideal para Ruth seria o Boaz, né? Ele era um homem bondoso, né? Era um homem amável, gentil com ela. E tem mais, o Boaz era parente do marido da Noemi, né? A Ruth acabou indo trabalhar nas plantações de um parente do seu sogro, né?
Então, era uma pessoa conhecida, que conhecia a Noemi, né? Então, eu acredito que o Boaz seria o melhor pretendente, né? Para casar com a Ruth. E o que vocês acham? Que ela gostou dessa ideia da Noemi? Ela gostou do Boaz também, dessa bondade dele, e ela aceitou bem, né, a ideia da Noemi. Só que tem um problema. Naquele tempo, quando a mulher ficava viúva, né, quem tinha que casar com ela era o parente mais próximo, né? Seria o parente mais próximo do marido dela. Então, onde está o problema? Na verdade, Boaz era parente, mas ele não era o mais próximo. Existia um rapaz lá que era mais próximo. Ia ser difícil, né? Porque tinha um pretendente antes do Boaz. E aí, crianças, o que vocês acham? Olha, não fiquem tristes, né? Porque essa história não vai terminar, não. Será que a Ruth vai ficar com o Boaz? Não fiquem tristes, mas essa história continua na próxima aula. Então, a tia Vanice, na próxima aula, vai contar para vocês o que vai acontecer com a Ruth e o Boaz. Será que a Ruth vai conseguir ficar com o Boaz? Vamos torcer, né, criançada? E não perder a próxima aula para a gente saber como que foi o final dessa história, tá bom? Então, crianças, mas isso, né, essa história também nos ensina outras coisas, né? Que é ser animado e determinado, né? Como a Ruth foi, olha, eu vou com a minha sogra, vou trabalhar, vou estar ali, né? Porque ela amava a sogra. E também nos ensina sobre obediência, né? Ela obedeceu a sogra também. Olha, continue trabalhando ali, faça assim. Então, ela foi também obediente, né? A Ruth era uma mulher fiel que não abandonou a sogra, cuidou dela, né? Trabalhou para que elas pudessem se alimentar e ouviu os conselhos de Noemi. Não desistiu, né? Então, nós temos que pensar que obedecer não é uma tarefa fácil, né? Às vezes a gente quer fazer da nossa maneira, mas obedecer é importante. Obedecer o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, os professores, né? Os mais velhos, que já passaram por muitas coisas e conhecem melhor, sabe? Que se não obedecer, pode ter uma consequência mais difícil, né? Então, obedecer é importante, principalmente crianças, porque se nós obedecemos, nós agradamos a Deus, né? E lá na Bíblia nos ensina, né? Aqui na nossa Bíblia nos ensina, né? Como obedecer, como agradar a Deus. Então temos que ler a Bíblia, a leitura da Bíblia, orar muito para que Deus nos dê sabedoria, né? E que possa fortalecer isso, a nossa obediência, né? Nós temos que obedecer, daí vamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? E estaremos assim agradando a Deus. Essa história que nós ouvimos hoje, né, da Ruth, da Noemi, está lá na nossa Bíblia, tá? No livro de Ruth. Hoje nós estamos contando a história que está lá no capítulo 2 e 3, tá bom? Agora, crianças, nós vamos orar, né? E pedir a Deus, né? Que nós possamos aprender a obedecer, tá bom? Fechem os olhinhos e repitam com a tia Fernanda. Meu Deus, sou grata por tudo que o Senhor faz por mim e o que ainda vai fazer por mim, pela minha família, pela minha igreja. E peço, Senhor,
que nos ensine a obedecer, para que possamos agradar a Ti. Obrigada, meu Deus, obrigada por mais um dia, obrigada pela lição e pelo que o Senhor nos ensina. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, crianças, vamos tentar sempre, né, obedecer para agradarmos a Deus. Agora, crianças, nós vamos ouvir uma música e depois a tia Fernanda volta, tá bom? Até mais, crianças. Crianças, gostaram da música? Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim. Na semana que vem, a Vanice vai dar continuidade a essa história, tá bom? Peça para a mamãe, o papai, está imprimindo lá na descrição do link a atividade para vocês fazerem. Ou lá na igreja também tem todas as atividades impressas no envelope lá na recepção, é só pegar, tá bom? E não esqueçam, fala para a mamãe enquanto vocês estão fazendo atividade ou quando terminarem, tirar uma foto bem legal e enviarem, né, no WhatsApp da igreja. Aí no próximo vídeo vocês aparecem aqui com as tias, tá bom? Vai ser bem legal.
tenham um domingo bem divertido, brinquem bastante, aproveitem e que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Até uma próxima aula, que Deus abençoe, um abraço bem carinhoso da tia e um beijo bem grande. Até mais, crianças!